Bom dia, senhores e senhoras presentes. Bom dia você que está nos acompanhando nessa live. Em respeito e em atendimento à resolução administrativa número 38 de 2020 do TRE da Bahia, nós dispensamos para a nossa live o público, aumentamos o distanciamento social no recinto, né? Os candidatos a vereadores presentes do município, né? Os concursados do Magistério Municipal do Senhor do Bonfim, vão agora, nesse momento, expor quais são os seus planos de legisladores para acompanhar o Executivo, fiscalizando, fazendo proposições, apresentando projetos, e esse momento é importantíssimo. Nós temos reforçado a necessidade dos trabalhadores se disporem à apreciação do seu nome para cargos públicos. Por que os trabalhadores? Porque nós entendemos, enquanto categoria sindical, que só nós, trabalhadores, sabemos o que o nosso trabalhador precisa. Só nós internalizamos as necessidades e o compromisso de apoiar o trabalhador. Diferente do empregador, que historicamente nesse país vem desvalorizando o trabalhador e o trabalho, tirando direitos e escravizando de forma moderna esses nossos munícipes e essa nossa nação. Portanto, vai aí a oportunidade de você observar os candidatos que representam a categoria dos trabalhadores e, por consciência de classe, votar em um trabalhador. Então, que Deus nos abençoe no nosso evento. Nós estamos recebendo aqui a professora candidata Normilza Cristina, que é do quadro do Magistério do Senhor do Bonfim, professora Rosângela e professor Edivan Cajuí e professor Andreilton Almeida, meu amigo, e deu um lapso agora, mas faz parte do ofício, é o nervosismo. Então, a partir de agora, você que está aí, acompanhe, compartilhe, peça aos amigos para observarem o discurso de quem é trabalhador e de quem defende aos menos favorecidos. Eu convido a nossa mediadora Edna para agora conduzir os trabalhos. Bom dia aos candidatos e às candidatas aqui presentes para mais esse importante evento, né? A live que tem como tema Educação em Debate com os candidatos a vereadores concursados como professores no município de Senhor do Bonfim, e que tem como objetivo oportunizar aos nossos companheiros de trabalho que dispuseram seus nomes a uma vaga na Câmara Municipal para apresentarem suas propostas de mandato no tocante à educação e também de uma forma geral. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Michel Foucault. A todos aqueles que nos assistem via página do Facebook do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Senhor do Bonfim, fica a nossa solicitação de atenção, né? Observem bastante as propostas que os nossos candidatos a vereador vão aqui vos apresentar, para no próximo dia 15 fazer uma escolha acertada
né, com relação à formação da nossa Câmara Municipal. Nosso evento terá como regulamento o uso obrigatório da máscara, com exceção nos momentos de fala, e eu vou pedir licença para tirar a minha agora. O cumprimento do distanciamento, conforme indicação, obedecendo aos protocolos sanitários orientados pelos órgãos de saúde, e agora também a resolução administrativa do TRE, número 38 de 2020. Cada candidato terá 15 minutos, no máximo, para expor as propostas para o possível mandato a partir de janeiro de 2021. A apresentação das propostas será definida por um sorteio, que o nosso companheiro Adailton vai agora realizar. Pronto, o candidato ou a candidata que retirou o número 1 pode se dirigir ao púlpito ao lado. É o candidato Adreilton Almeida, do PCdoB, e fazer uso da palavra, conforme regulamento do evento. Gente, bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar, sem dúvida, parabenizando o Sintese por proporcionar mais esse momento de discussão, de construção de representações que estejam representando de fato o segmento da educação em Senhor do Bonfim. Quero cumprimentar aqui Edna, e, em nome dela e do presidente Torquato, seu Genésio, Torquato, Adailton, Edmilson, pessoal que está aqui organizando esse trabalho aqui da live, nossa amiga Ju, que está ali também, mas respeitando o distanciamento, obedecendo todos os critérios impostos legalmente e legitimamente pela Justiça Eleitoral nesse momento de dificuldade. Eu quero dizer que eu tirei a máscara porque nós estamos em distanciamento muito seguro nesse momento de fala, Edna, como você bem lembrou. Quero cumprimentar aqui os candidatos Ivan Cajuí, professora Normilza e professora Rosângela, desejar-lhes boa sorte, porque quanto mais professores nós tivermos nos representando, melhor será para a educação. O Torquato já cumprimentar o Raimundo também, que acompanha aqui, candidato Raimundo, que forma chapa com a professora Rosângela, numa proposta de mandato compartilhado. Eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade nessa casa, eu falo do Sintesb, porque são muitos anos de militância e de defesa da educação, de obediência às definições propostas e tomadas aqui em plenário. Foi assim na nossa última eleição e, de maneira muito legal, o Sintesb repete essa prática e a gente vem aqui hoje para reafirmar o compromisso enquanto representante da educação.
Meu nome é André Hilton, o número é 65300, nós estamos candidatos à reeleição e a gente fica muito feliz de ter percebido, nesses primeiros 4 anos de participação política efetiva com mandato, de alguns avanços que nós presenciamos. Existe, é claro, algumas frustrações por aquilo que nós não conseguimos fazer, mas nós percebemos que, no geral, o nosso mandato representou a categoria e a educação como um todo de maneira muito saudável. Nós fomos, durante esses 4 anos, presidente da Comissão de Educação da Câmara, nos mantivemos sempre à disposição do diálogo com o CITESB, nos oferecemos como intermediador dessas situações com o governo, apesar de que, e aí o presidente Janilson Torquato historiou muito bem aqui a função do vereador, e é bom reafirmar que no caso de orçamento, meu amigo Adailton, o vereador não tem orçamento impositivo, cabe a gente indicar e lutar politicamente para um convencimento do Executivo quando se trata da aplicação de recursos. Na casa da aplicação de recursos, o papel do vereador no município é de autorizador. Então, a gente, quando acredita em determinada ideia, se ela vai trazer ônus para o município, investimento, nós temos que fazer o papel de indicador e militar politicamente junto ao governo municipal para que essa ideia seja levada a efeito. E buscar, junto às nossas representações do governo estadual, do governo federal, recursos para tal. Então, nós tivemos isso de maneira muito interessante, senhor do Bonfim, principalmente com o apoio do deputado Bobô, aqui na nossa região, e aí a gente, é claro, não tem tempo para historiar tudo isso aqui, e o nosso objetivo aqui é tratar a respeito da educação. Então, como eu falei, nós tivemos como presidente da Comissão de Educação, participamos de várias comissões junto à Secretaria de Educação, representando professores ou representando a Câmara de Vereadores. Nós ficamos felizes de ter ajudado a construir algumas situações no município. E muitas delas, aliás, quase todas, eu diria, com a participação efetiva do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Senhor do Bonfim, que tem sido um parceiro dos últimos governos, no sentido de propor, de contribuir. Foi assim, por exemplo, com o reordenamento das escolas no município de Senhor do Bonfim, onde o sindicato e esse vereador participou dessa comissão, e o município conseguiu, na minha opinião, economizar um recurso significativo, reordenando os nossos alunos da rede municipal. A questão da mudança de nível dos professores também, que foi uma cobrança constante desse vereador. A gente fica feliz de ver hoje no município um quadro de professores quase que na sua totalidade, eu diria, com nível superior, e isso graças à formação continuada desses profissionais. Então, nós participamos dessa comissão. A aplicação dos recursos do município de no mínimo 25%, nós temos fiscalizado, ou o mínimo de 60% dos recursos do Fundeb. Nós temos fiscalizado isso também e faremos forças para que continue dessa maneira. Nós também fiscalizamos e queremos aqui parabenizar os conselhos municipais. O Senhor do Bonfim tem uma sociedade civil organizada e atuante. Nós presenciamos e somos testemunho da participação, do trabalho do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal da Merenda Escolar e de outros tantos colegiados aqui em Senhor do Bonfim, que têm contribuído com a sua fiscalização, com a sua proposição. Nós acompanhamos de perto o trabalho desses conselhos e, graças a ele, o município, e eu empenho, aqui a gente não pode também deixar de agradecer o empenho da secretária Cristiane Maia, no que pesa a escuta desse vereador, a escuta e a obediência a esses conselhos. Nós acompanhamos de perto também a luta do município por uma melhor situação da nossa educação em relação ao ao IDEB. Nós acompanhamos um aumento ainda que discreto, mas eu diria que significativo, porque cada degrau conquistado é importante. Então, um aumento ainda que pequeno nos anos finais, nos anos iniciais. E, meus amigos, acompanhamos esforços da secretaria e contribuímos nessas comissões com a organização da prova Bonfim, no que pesa a tentativa de organização do município e de melhoria
nos números desconfortáveis que nós tínhamos e que nós ainda temos em relação ao IDEB. A gente quer continuar no mandato para continuar ajudando o município a sair dessa situação desconfortável. Nós acreditamos que nós não vamos ter anos confortáveis, infelizmente, não dá para prever melhoria. Nós estamos ainda vigente o congelamento dos gastos com a educação, que eu acredito que são investimento, mas eles chamam de gastos, e a gente tem que romper essas barreiras. Então, meus amigos, no que pesa a proposta, eu acho que a proposta principal desse vereador é continuar como uma representação na Câmara Municipal da categoria, às vezes com diálogo mais moderado, às vezes brigando um pouquinho mais, mas eu acho que a categoria entende que cada um tem o seu perfil de diálogo, e o meu perfil é esse. O importante é desmistificar, ou indo mais além, eu gostaria de usar a palavra até desmentir. Houve muito boato nesses 4 anos do nosso mandato de que o vereador André Hilton teria votado contra os educadores. Nunca houve isso. Nós assumimos um compromisso em plenário na eleição passada nessa casa e nós nos orgulhamos, independente do resultado da eleição, de ter honrado esse compromisso, de nunca ter votado contra uma deliberação do Sindicato dos Trabalhadores aqui em Senhor do Bonfim. E nós reafirmamos esse compromisso aqui de nos colocarmos mais uma vez no mandato à disposição. Nós temos algumas proposições. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. Nós temos para um próximo mandato algumas proposições, e aí repito, no caso de orçamento, o vereador ele tem que usar da sua capacidade de diálogo para convencer o município de investir mais em educação. Então a gente tem que estar fazendo esse diálogo constante. Nós temos uma ideia que ecoa muito interessante junto à Secretaria de Educação, e nós já tivemos dialogando sobre isso, que é a criação da Casa do Professor. É um órgão de qualificação permanente, de formação continuada, para estar acolhendo os professores do município na sua formação continuada. Principalmente no que pesa ao uso das tecnologias da informação e da comunicação. Nós temos agora, essa pandemia revelou a necessidade muito grande de nós estarmos usando essas ferramentas, que é a internet e as tecnologias. E nossos professores, muitos adoeceram, porque saíram de um lugar para ocupar uma posição da qual eles não estavam preparados, que era o uso da tecnologia, a exposição da imagem, e nós presenciamos de perto a situação de vários professores que encontraram muita dificuldade. Então, daqui para frente não existe outro caminho. Esse legado a pandemia vai deixar. Não existe outro caminho senão prepararmos o nosso corpo docente para cada vez mais usar as tecnologias da informação e da comunicação, que eles estejam presentes no nosso currículo, no nosso dia a dia em sala de aula. Nós temos também uma proposição que já tem algum tempo que nós temos dialogados com o município sobre isso. Infelizmente não avançamos muito, mas eu acredito que para um próximo mandato a gente pode estar pleiteando e convencendo ao município de que nós não podemos estar exigindo do nosso aluno a compra de fardamento escolar. A farda é uma coisa muito interessante para a escola. Além de embelezar os nossos alunos, acho que todo diretor, todo coordenador, todo professor quer a sua turma uniformizada, fardada. Mas nós não podemos, por lei, estar exigindo que as nossas famílias comprem o fardamento escolar. Então, são muitos os municípios do Brasil que disponibilizam esse material para seus alunos. Eu acredito que não é um ônus significativo dentro do investimento que deve ser feito em educação. Então, nós podemos e devemos estar convencendo a Prefeitura Municipal do Senhor do Bonfim a fornecer esse fardamento escolar, para que a gente tenha, além do embelezamento, a questão da segurança nas nossas escolas. O fardamento, além do embelezamento, é segurança. Quando nós identificamos ou encontramos um aluno da Abigail Feitosa, e aqui eu quero mandar um abraço para os meus amigos da Abigail Feitosa, da Escola Maritônia Andrade e amigas, e de toda a rede municipal. Vou me dirigir em especial a essas duas escolas, porque as quais a gente trabalha e tem uma relação mais próxima. Então, quando a gente identifica
Um aluno na rua com fardamento, a gente logo sabe de que escola que ele é. Além, é claro, de garantir a segurança no acesso e a permanência na escola. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de estar pensando essas situações que dão mais conforto e mais segurança para o nosso alunado. Uma situação que nós temos que perseguir constantemente, meus amigos e minhas amigas, é a questão da garantia do piso salarial para nossos professores e professoras no município. Nós já protelamos muito e não tem condições mais da gente discutir uma questão de salário em cima do Bonfim, se não for em cima do índice mínimo, que é a questão do piso salarial. Então, nós temos que ter esse referencial. A cada ano, quando se discute reajuste, nós temos que ter uma referência. A nossa referência é o piso nacional da educação. Nós temos que perseguir e vamos perseguir constantemente. Eu quero aqui deixar meus parabéns ao sindicato, ao Sintesb, mais uma vez, que tem feito essa luta constante, por nenhum direito a menos e por garantia dos nossos direitos, desculpem. Eu quero reafirmar também um compromisso que a gente, enquanto cidade polo de uma região do interior da Bahia, de fomentar, ainda que de maneira discreta, a economia rural do nosso município, que é garantir o mínimo de uso de 30% dos recursos da merenda escolar para a compra de alimentos da agricultura familiar. Nós sabemos quanto isso é importante para os agricultores, para as cooperativas, as associações da nossa região e para a qualidade da merenda na nossa escola. Então, nós temos que primar cada vez mais pela qualidade da nossa merenda. E, repito, esse recurso que parece pouco, mas se a gente ampliar, porque nós estamos falando de, no mínimo, o município ele tem que aplicar no mínimo 30% dos recursos na compra de produtos da merenda da agricultura familiar. Mas nós podemos e devemos ampliar isso. Nós estamos no meio de uma situação que é uma cidade que tem uma zona rural organizada em associações. O Adair está me fazendo sinal aí, parece ter um tempo, não? Não, né? 1 minuto? Só vai dar tempo de falar o número aqui. Gente, então, é isso. A proposta, em síntese, é me colocar à disposição, continuar mais uma vez à disposição do Sintesb, do governo municipal. Nós temos que manter um canal de diálogo permanente. Eu fiz, desses últimos 4 anos de mandato, um exercício de diálogo, porque o legislativo, entre outras coisas, lhe ensina isso, e a gente já vinha trazendo da militância no sindicato, que só através do diálogo, quando ele não dá, é claro, a gente tem que ir para o enfrentamento, mas quando as coisas são acordadas, geralmente elas andam mais rápido e saem mais barato. Então, eu quero aqui mais uma vez me colocar à disposição de vocês para estar fazendo esse enfrentamento, me colocando à disposição de vocês, junto ao governo do candidato a prefeito Carlos Brasileiro, e agora nós do PCdoB apresentamos na chapa o nosso companheiro Gustavo Miranda como vice, porque acreditamos que é um jovem que tem como contribuir muito, e estou me colocando à disposição de vocês. O meu número é o 65300, não é difícil, é fácil de lembrar. Um abraço a todos vocês, boa sorte, minhas amigas candidatas, meu amigo candidato Edivan Cajuí, companheiro de Academia de Letra, que nós tenhamos uma bancada cada vez mais forte de educadores na Câmara Municipal. Um bom dia a todos e obrigado pelo tempo disponibilizado para a gente aqui, de coração. Abraço, gente. A candidata ou candidato que retirou o número 2, se dirija ao púlpito, por favor. Ouviremos agora a fala da professora Normilza Cristina Moura, candidata pelo PROS.
Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, especialmente as pessoas ligadas à área da educação, professores, pais, alunos e demais funcionários, né, e pessoas ligadas à nossa área. Quero saudar todos os colegas aqui presentes, né, os colegas professores candidatos a vereadores, e parabenizar o Sintesb por essa excelente iniciativa de proporcionar a cada um de nós, né, professores da rede, um espaço para que a gente possa expor as nossas ideias no nosso campo de atuação, na nossa área de atuação. Vocês estão de parabéns por estar abrindo esse espaço e espero que continue essas, né, iniciativas. É interessante a gente falar de educação, né? E principalmente quando a gente coloca o nosso nome à disposição para fazer parte do Legislativo Municipal. Quando eu recebi o convite, eu imaginei falar das propostas de educação, né, como poder legislativo. A gente sabe o poder de limitação ou o poder limitador do legislativo com relação ao poder de ação, de fazer, em relação às questões mais diretas, voltadas, né, para a educação. Mas dentro da função, né, do legislativo, que é acompanhar, fiscalizar e estar atento aos recursos que chegam e os recursos que são destinados, aplicados de fato, né, a gente vai se propor, ou a gente está se propondo a exercer essa função, né, para que a gente possa ter uma educação básica de qualidade cada vez mais forte no nosso município. Eu posso dizer para vocês que eu aceitei esse desafio porque eu acho que é importante a gente expor o que a gente pensa de educação e, dentro dessa concepção que a gente pensa, a gente buscar uma base, né, como o colega Andreilton falou. Eu acredito que tem muitos nomes que estão aqui concorrendo e nós podemos formar, sim, uma bancada em que quer realmente fortalecer a educação no nosso município e lutar para que a gente tenha uma educação cada vez melhor na nossa cidade. Eu acredito que as políticas públicas no Brasil, elas ainda não são fortes o suficiente para que a gente tenha uma educação básica, verdadeiramente de qualidade. E na nossa cidade, eu acredito que a gente precisa lutar cada dia mais, né, para avançar mais e para melhorar muitos pontos que eu acho que são básicos para que a gente tenha melhores resultados nas nossas escolas. E aqui eu pontuei 4 pontos que eu acho importantes e fundamentais para que a gente possa obter mais resultados, né, na educação básica. Vale ressaltar que a gente vem assistindo políticas que muitas vezes priorizam um ponto e esquece de outro. E eu penso, acredito, que a educação ela só vai avançar mesmo e ter excelentes resultados quando as políticas públicas elas buscarem fazer um trabalho articulado, conjunto, para que a gente possa vislumbrar esse resultado que nós tanto desejamos, que nós tanto sonhamos como professores. Então, eu penso o seguinte: a educação básica, ela já está dizendo, ela é a base da educação nacional. Enquanto não se tiver um investimento, vamos dizer assim, forte
nessa educação, a gente vai ter uma educação falha no nosso país. Porque a gente precisa intensificar, né, o trabalho na base, que é a alfabetização, porque quando a gente tem alunos bem alfabetizados, os resultados nos níveis seguintes, eles vão sendo bem melhores e a gente tem um desempenho bem melhor. Então, eu penso o seguinte: nós temos a escola, professores, aluno e família. São 4 pontos que precisam fazer esse trabalho conjunto e articulado para melhores resultados na educação básica. A escola. Como é que a gente pensa a escola? A estrutura da escola, em qualquer lugar, em qualquer país em que a educação realmente ocupa aí as melhores posições no ranking, a gente tem uma escola com a estrutura que oferece conforto, tanto para o aluno, quanto para os professores e para a comunidade escolar. Então, a gente precisa estar atento a essa questão, né? Melhorar a estrutura física das escolas, a questão da climatização. A gente sabe que o nosso clima do semiárido, cada vez mais as previsões climáticas é de aumento da temperatura, e muitas vezes a gente fica triste quando a gente chega numa escola e vê, né, o sufoco dos alunos e dos professores por essa questão. Então, a estrutura física ela é importantíssima para se ter um bom desempenho. A escola, a gente pensa num espaço que ofereça muitas condições do aluno circular e poder ter acesso a diversos, vamos dizer assim, setores que contribuem com o seu aprendizado, como uma biblioteca estruturada, com espaços de estudo, né? Uma cantina bem estruturada, espaço para a prática de esporte. Então, a gente imagina que é preciso, dentro das condições, lógico, e dentro desse acompanhamento financeiro, se pensar em uma escola com uma estrutura macro que possa dar essas condições para que o nosso aluno, o professor e os funcionários tenham a condição de acolher bem esse aluno. Então, a gente pensa, no mínimo, uma escola que possa oferecer, né, um espaço para a arte, para a dança. E eu acredito que um auditório numa escola, ele é indispensável, porque essa parte artística, essa parte, vamos dizer assim, que é preciso estar desenvolvendo no aluno, muitas vezes a gente não tem um espaço apropriado. Então, a gente precisa pensar na estrutura física da escola, melhorando e ampliando cada vez mais os espaços que contribuem para o desenvolvimento do nosso aluno. O outro ponto, professores. Primeiro ponto, nós, professores da educação básica, precisamos ser valorizados na prática. A valorização não é só financeira, mas a valorização social, valorização política e também financeira, que eu acredito que é um conjunto de coisas. Formação técnica. Eu acredito que hoje nós, professores, conseguimos avançar bastante na formação técnica. Porém, tem uma lacuna na nossa formação, que é a formação emocional. Diante da situação que a gente vive hoje, né, um mundo cheio de conflitos, de falta de diálogo na sociedade, nas famílias, a gente percebe que os alunos, muitas vezes, eles chegam com muitas questões emocionais. E isso acaba abalando o emocional do professor. E eu tenho percebido que muitos professores faltam nele, né, esse preparo, essa formação dentro da linha, né, da educação emocional, da inteligência emocional, para lidar com essas situações e resolver. Porque muitas questões relacionadas ao nosso aluno estão diretamente voltadas para a questão emocional. Então, acredito que a formação dos professores hoje, a nível técnico, né, avançou bastante. Nós temos
muitos professores com pós-graduação, mestrado, doutorado, mas tem essa lacuna que é preciso investir na formação emocional, né, do nosso aluno. E o apoio pedagógico aos professores, eu acredito também que é indispensável. Cada vez mais o professor se sentir apoiado, né, pedagogicamente, para poder desenvolver um trabalho articulado, um trabalho, vamos dizer assim, dentro da linha que nós entendemos que é o caminho hoje do sucesso, que é o trabalho cooperativo. Então, é preciso investir nessa formação intensa para que o professor perceba que não tem outro caminho a não ser o trabalho cooperativo, né, para a gente poder alcançar melhores resultados dentro das nossas escolas. O aluno, na minha prática de professora há 28 anos, na sala de aula, trabalhando com o ensino médio e também trabalhando com o EJA, a gente sabe que a joia rara do nosso trabalho, a razão de ser do nosso exercício profissional, do nosso fazer, é o aluno. Então, todo o trabalho deve ser convergido e pensando no bem-estar do aluno, pensando na evolução, no desenvolvimento e na capacidade da gente, né, enquanto escola, enquanto equipe, estar desenvolvendo as habilidades e as potencialidades que o nosso aluno tem. Então, eu acredito que o aluno na escola, ele precisa receber o apoio cognitivo, né, que é o intelectual, que a gente precisa estar oferecendo e desenvolvendo, mas ele precisa também do apoio psicológico, do apoio emocional. E nada melhor do que o professor, né, ter essa base para auxiliar, mas a gente precisa também do apoio psicológico nas escolas. A gente lida com muitos alunos que muitas vezes chegam até a escola com uma desorganização emocional muito grande. E a escola é o espaço, pode ser o único espaço que ele vai encontrar um apoio para se reorganizar emocionalmente e seguir sua vida, buscar seus objetivos e seguir sua vida estudantil. Apoio emocional, apoio esportivo, apoio artístico, apoio cultural. O aluno na escola, ele precisa receber todos os apoios que são necessários para que ele realmente possa estar desenvolvendo o seu potencial, que eu acredito que todo ser humano tem, e que só precisa de alguém ou de uma instituição que possa estar instigando, possa estar fazendo com que ele desabroche, coloque para fora esse potencial que ele tem. E, para isso, logicamente, que a escola precisa estar estruturada, né? Com professores preparados, com um apoio psicológico à disposição, que muitas vezes há uma necessidade imediata de um apoio, né, psicológico. Então, que tenha esse apoio presente na escola ou que seja facilitado, né, de acordo com as necessidades imediatas. O outro ponto que a gente defende é o trabalho com a família. A família, ela precisa ser parceira, mas dentro de um ponto de vista de que ela também precisa de apoio. Ou seja, a escola precisa estar oferecendo a muitas famílias formação para que essa família se torne parceira e se torne uma colaboradora da escola. E como fazer isso? Logicamente, precisa-se de mecanismos, de profissionais preparados para estar acolhendo essa família. E quando essa família não vem à escola, eu acredito que é importante a escola ir até a família. Porque quando acontece essa ponte, a parceria vem. E muitas famílias precisam tanto de apoio quanto os nossos próprios alunos precisam. Eu gostaria também de falar da questão pedagógica, que ela é importante, e eu acredito que, assim, o nosso mandato vai ser um mandato que vai estar observando, acompanhando, sugerindo e vendo as possibilidades da gente cobrar, da gente lutar
para que muitos pontos do que a gente imagina que é importante para que a educação avance, realmente se concretize na prática. O outro ponto, falando rapidamente, é o pedagógico. Eu acredito que uma boa aula, ela precisa de tempo para produzir. Na minha prática, para você fazer uma aula diferente, é preciso investir. E esse investimento é tempo. Tempo para você pensar, tempo para você criar, tempo para você fazer a diferença. E eu percebo que os nossos professores da base é quem menos tem tempo de produzir, de pensar. Porque a criatividade só vem quando você tem tempo para você se debruçar sobre o novo que você quer fazer. E eu acredito, como alguns educadores renomados, teóricos, que dizem que a gente precisa, sim, de um tempo maior para produzir e para preparar melhor as nossas aulas. Em que tempo o professor vai ter se ele trabalha 40 horas ou 60 para fazer a diferença? Muitas vezes a gente precisa sacrificar as nossas noites, os nossos finais de semana, né? Então, eu penso que a educação básica, ela precisa ser repensada, valorizada, e esses pontos que eu fiz aqui a exposição são pontos de luta para que a gente possa, dentro do orçamento financeiro que o município recebe, a gente poder ir cobrando para que isso aconteça de forma paulatina ou de forma imediata. Isso vai depender dos recursos que se vai ter à disposição. E aí, agradecendo mais uma vez, né, essa participação, eu sou a professora Normilza, não só da rede municipal, mas também da rede estadual. Estou candidata a vereadora pelo Partido do PROS. O Partido PROS apoia a chapa na majoritária de Carlos Brasileiro, né? E a gente vai estar contribuindo para que Bonfim avance mais no campo da educação, né, dentro desses preceitos que nós colocamos aqui. E não esquecendo, o meu número é 90444. Obrigada. Agora nós ouviremos a candidata professora Rosângela, que está propondo um mandato coletivo com o companheiro Raimundo, do SISMUSB, né, mas em obediência à Resolução 38 de 2020, divulgada ontem pelo TRE da Bahia, somente fará uso da palavra a professora Rosângela. Bom dia. Eu estou aqui presente e, desde já, irei saudar a todos os nossos eleitores e toda a população bonfinense que estão nos assistindo nesse momento. Saudar aqui presente o meu companheiro de chapa, Raimundo, do sindicato. Saudo também a professora Edna, em nome de todos os presentes. Eu estou no mandato coletivo, junto com o meu companheiro de chapa, Raimundo, do sindicato. Este mandato coletivo, ele não é novo no nosso país. Pode ser na nossa cidade, mas ele já existe. Seremos representações legais de interesses enquanto classe de trabalhadores. Estaremos, sim, representando a todos os trabalhadores. O nosso mandato coletivo será com um gabinete compartilhado, não somente em nome, mas em prática. Então, desde sempre, após as eleições, após vitoriosos, nós iremos compartilhar, sim, o nosso gabinete. A nossa assessoria será através de um processo seletivo. E vamos convidar o Ministério Público, a OAB e todos os blogs para estarem ao nosso lado, para mostrar, apresentar a devida transparência. Teremos aplicativo para todos os eleitores e não eleitores acompanhar as nossas indicações, representações, projeto de lei. E vamos escutar sempre
as orientações da comunidade bonfinense, fortalecendo dessa forma a gestão participativa. O nosso mandato coletivo, Rosângela e Raimundo, será transparente, acessível, eficiente, porque nós estamos aqui não pelo executivo, não para trabalhar pelo gestor, mas estamos aqui para trabalhar para o povo. E o nosso mandato será desta forma. Este é o mandato de fazer diferente, em eleger representantes que realmente estão se colocando à disposição com um projeto sério, pensando para a coletividade e não com um projeto político de poder. Então, o nosso mandato coletivo, ele vem trabalhar com forças sindicais. Iremos trabalhar com todos os trabalhadores, com todos os cidadãos bonfinenses. Estamos juntos, enquanto mandato coletivo, para elaborar um plano de carreira para todos os servidores que estejam na educação, pessoal de apoio, serviços gerais, cozinheiras, merendeiras, enfim, pois todos vocês, profissionais da educação, fazem parte da educação da nossa cidade. Pois iremos trabalhar por todos vocês, profissionais da educação. Teremos muitos desafios, mas nada que venha impedir retrocessos e garantias no avanço da educação. Enquanto ex-integrante da diretoria do Sintesb e sindicalista atuante, já conseguimos, através de lutas sindicais, várias conquistas, como, por exemplo, garantia do 100% do desdobramento, eleições para diretor e seleção para coordenação, mudança da database para janeiro, gratificações para a zona rural, para diretores, coordenadores e professores, sala multisseriada, professores da sala de recursos que atende alunos especiais, cargo de diretores e coordenadores, conquista para o pagamento até o 5º dia útil, triênio, licença-prêmio, mas que nunca foi colocado em prática, mas que iremos, através do nosso mandato coletivo, lutar para que se cumpra. Dia Municipal em Defesa e pela qualidade da educação pública no dia 14 de outubro. Seremos políticos visando ao fortalecimento do sistema educacional local, fiscalizar através de visitas às escolas e dialogando com os conselhos municipais. Então, o nosso mandato coletivo, professora Rosângela e Raimundo do sindicato, estaremos dialogando com vocês, professores, dialogando com vocês, profissionais da educação. Iremos, sim, visitar as escolas. Veremos a merenda escolar, a evasão escolar, a violência na escola, formação continuada, Fundeb. Então, nós seremos o seu representante lá na Câmara do Legislativo. Acredite no trabalhador, acredite no mandato coletivo. Rosângela e Raimundo, 50-1-2-3. Estamos vivendo em um dos cenários desafiadores da história do país, causado pela pandemia da Covid-19. Mas nada que venha impedir de cumprir o nosso verdadeiro papel de vereador. O vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Esse é, ou pelo menos deveria ser, o objetivo final de uma pessoa escolhida como representante do povo. Então, colegas, professores e demais cidadãos bonfinenses,
Estaremos, sim, no dia 2 de janeiro, vitoriosos, para trabalhar com o povo, junto com o povo. Não iremos aceitar cargos. Não teremos carros alugados em nosso mandato. Sabe por quê? Porque nós iremos, sim, trabalhar por você, população bofinense. O nosso compromisso é com você, eleitor. Função de fiscalizador é o papel do vereador, que não pode ser negligenciado. As leis estão aí para terem sua execução fiscalizada pelos vereadores. Temos algumas leis relacionadas à educação que não estão sendo cumpridas e, consequentemente, não estão sendo fiscalizadas pelos vereadores que aí estão. Uma dessas leis que os vereadores não fizeram a devida fiscalização foi o 13º integral, pois a Câmara Municipal modificou a lei municipal e transformou numa lei inconstitucional. Se tivéssemos uma Câmara produtiva, eficiente, fiscalizadora e cuidadosa, a lei não iria ser aprovada nas comissões. E uma dessas comissões importantíssimas é a Comissão de Instituição e Justiça. Acredite no nosso mandato coletivo. Rosângela e Raimundo. Raimundo e Rosângela. Não esqueça, dia 15 de novembro, vote 51-2-3. Vote para os seus representantes de verdade. Nós, no mandato coletivo, estaremos presentes nesta comissão. Iremos economizar recursos públicos para o município e, com a alteração na lei, o município começou a pagar o 13º de forma irregular. Totalmente diferente, como assegura a nossa Constituição Federal e foi chancelada pela Câmara. O erro não é só do Executivo, foi também do Legislativo, da Câmara Municipal, que nós amargamos anos e anos sem receber o 13º com base na remuneração integral. Concluindo, são inúmeras ações ingressadas pelo CIMUSB e pelo CITESB, que estão em fase de execução. E de onde sairão esses recursos? Dos cofres públicos. Milhões. Quem causou esses prejuízos? A Câmara de Vereadores, quando deixaram de fazer o seu verdadeiro papel de vereadores, que é fiscalizar o Executivo, e também do nosso gestor atual, pois ambos foram culpados. O que irá gerou enormes prejuízos para o município de Senhor do Bonfim. Ou seja, já estamos no prejuízo, população bonfinense. Inúmeras leis foram aprovadas, mas não tem a sua fiscalização e nem seu cumprimento eficaz, que precisamos avançar, que sejam cumpridas 100%, já que é lei, e lei deve ser cumprida na sua íntegra. Nós temos aqui leis aprovadas, mas que não tem a fiscalização do Legislativo. A lei número 1438/2017, 26 de dezembro de 2017, dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e assistência social nas escolas públicas municipais de educação. Ou seja, a lei existe. A lei cumprida, entre aspas, ainda precisa ser melhorada. E vai ser melhorada, porque Rosângela e Raimundo, 51-2-3, iremos sim fazer o nosso papel de vereador, que é fiscalizar o Executivo e visitar sim as escolas e dialogar sim com a população bonfinense. Nós temos também
a Lei número 1214/2011, dia 19 de maio de 2011, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação periódica do cardápio da merenda dos estudantes em todas as unidades escolares na rede municipal de ensino. Existe sim o cardápio, nós sabemos, mas faltam muitas coisas, faltam ingredientes para que aquele cardápio seja eficaz. Nós, Rosângela e Raimundo, iremos estar atentos, pois nós iremos estar indo às escolas. Iremos estar, sim, dialogando com todos os conselhos. E cadê os vereadores? Onde estão os vereadores? Também teremos um meio ambiente. Fiscalizaremos e cobraremos o cumprimento da lei número 925/2004, que instituiu a coleta seletiva de lixo, e a lei número 1238/2011, que dispõe diretrizes para o programa de coleta de resíduos eletrônicos e tecnológicos. Caro cidadão bonfinense, cada eleitor, cada trabalhador, faça a escolha acertada. Vote no mandato coletivo Rosângela e Raimundo, 50123. Eu não escolhi estar aqui, mas as minhas atitudes, o meu comportamento me trouxe aqui. E eu tenho certeza, população bonfinense, que não é à toa, não foi à toa. O nosso mandato coletivo fará sim a diferença. Já estamos fazendo, pois desde sempre, desde o início da nossa campanha, já estamos dialogando com cada eleitor. Já estamos ouvindo, já estamos fazendo uma verdadeira campanha cooperativa, compartilhada. O povo bonfinense já está nos ajudando através das suas sugestões, das suas ideias, das suas queixas. Estamos, sim, chegando a cada casa do eleitor, com as mãos limpas, com a nossa verdade. Raimundo e Rosângela são pessoas de história. Somos verdadeiramente trabalhadores que lhes representam. Todas essas conquistas foram através do sindicato. Encerrou, candidata. Pronto, obrigada. E desde já, confiante no seu voto, trabalhadores, votem no mandato coletivo. Rosângela e Raimundo, 5123. E vamos, com fé em Deus e com fé em você também, para o executivo, o legislativo. Obrigada. Convidamos, neste momento, o candidato Edivan Cajuí, professor Edivan Cajuí, candidato pelo PSOL, a se dirigir ao púlpito para fazer uso da palavra. Alô? Bom dia a todos os nossos colegas candidatos aqui presentes. Bom dia à presidência do Sintesb e, ao mesmo tempo, já agradecer pela iniciativa, da oportunidade que está sendo dada a cada um de nós, professores do município, a estar aqui presente, dialogando sobre a educação bonfinense e, ao mesmo tempo, apresentando a nossa proposta,
caso a gente seja eleito a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores de Senhor do Bonfim. Eu poderia iniciar um pouco falando da minha trajetória. Né? A minha trajetória é como educador. Né? Então, primeiro vou falar a trajetória já na educação, desde quando eu fui estudante, né? E ainda sou, porque continuo sempre a estudar. Mas sou de uma família, né, de 10 irmãos, sou o 11º mais jovem, uma família humilde ali da antiga Fazenda Buriá, hoje Tomás Guimarães, né, no bairro Santos Dumont. Fiz toda a minha trajetória educativa, formativa, na escola pública, né, sendo formado em magistério no Colégio Estadual, e também na UNEB, Universidade do Estado da Bahia, com uma graduação em pedagogia e também com pós-graduação em ensino superior e docência no contexto do semiárido, e uma especialização em gestão escolar pela UFBA, né, Universidade Federal da Bahia. Mas também, além disso, quero, desde já, né, cumprimentar todos os nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo pelas redes sociais, cumprimentar cada aluno das nossas escolas, cada jovem, cada professor, cada pai, cumprimentar também os artistas, cumprimentar os funcionários do município, principalmente o da área da educação, e dizer que nós fomos chamados para colocar o nosso nome à disposição da sociedade bonfinense e principalmente dos professores do município para ser apreciado e no dia 15 de novembro vocês digitarem o 50007 e confirmar. Edvan Cajuí. Sou do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL 50. Por uma Senhor do Bonfim participativa, tendo como legenda rumo ao novo com a força do povo. Ressalto essa Senhor do Bonfim participativa pelo fato do nosso partido pensar, Senhor do Bonfim, na perspectiva de uma gestão participativa, onde os munícipes, os professores, os educadores participarão da gestão pública municipal, administrativa e também legislativa, quando eleito for, para estar sugerindo, cobrando, fiscalizando a atuação tanto do gestor municipal quanto dos vereadores do nosso partido, entre eles eu. E essa gestão participativa, eu já poderia dizer a cada um de vocês que estão nos ouvindo, ela começa desde o momento em que o nosso partido sentou todos juntos e cada um de nós, candidatos a vereadores, o candidato a gestor e vice, ouviu as pessoas na comunidade bonfinense, da zona rural à sede do município, da periferia da sede do município aos lugares mais distantes da zona rural. E juntos construímos o nosso plano de governo, que basicamente tem a contribuição de cada um de nós, candidatos a vereadores do PSOL. Mas ainda dizer que, por incrível que pareça, eu coloquei também meu nome a pedido do partido e de pessoas, porque também eu já fiz e faço esse trabalho de colaboração com o município. Como eu faço isso? Ou como eu já fiz isso? Eu fui conselheiro de saúde do município de Senhor do Bonfim, onde a gente fiscalizava a secretária da época de saúde, a aplicação do dinheiro na saúde. Também fui vice-presidente do conselho do Fundeb, aqui em Senhor do Bonfim, onde a gente fazia a fiscalização de tudo que era aplicado no município.
O que entrava de recurso, o que saía, para onde ia, onde era gastado. Contribuir com o município também quando escolhido para ser membro da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim e logo depois eleito presidente da Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, construímos uma academia mais democrática, uma academia com mais acessibilidade a cada cidadão bonfinense, onde levamos, junto com os companheiros, e aqui o nosso amigo Andreilton Confrade, né, levamos a cultura para o interior do município, para que essa cultura, construída não só entre as quatro paredes da academia, fosse apreciada também pelas pessoas do interior do município e pelas pessoas estudantes das nossas escolas públicas. Então, continuando, qual seria a nossa proposta para a educação municipal bonfinense? E aí, duas perguntas ou duas questões vêm aqui. A cidade que se quer. Qual a cidade que nós queremos? Nós queremos uma cidade que tenha compromisso com cada um dos cidadãos bonfinenses. E nós queremos também uma cidade onde seja as relações pautadas na ética. E a ética, entendida aqui, o respeito entre as pessoas, o respeito dos valores democráticos. E aí, como nosso amigo falou, o vereador não tem o poder de executar. O vereador tem o poder de fiscalizar o gestor, tem o poder de fazer leis, de propor, de tensionar o gestor a fazer a mudança necessária que o município precisa. E aí, dentro do nosso programa de governo do partido, que foi contribuído por todos nós do partido, nós pensamos em uma escola de período integral, onde as crianças tenham acesso não só à formação das disciplinas, mas também o esporte, o lazer, a arte e a cultura. Isso nós iremos cobrar dos nossos gestores. Criar programas de integração entre as escolas, criar e incentivar a produção de hortas escolares, justamente também para incrementar a merenda escolar e tornar-se com mais qualidade. Fiscalizar a merenda escolar, a gente tem que ter um olhar sensível para isso. Valorizar os professores da educação e os demais funcionários das escolas. Então, se a ética e o respeito pauta a nossa prática dentro das escolas, nós teremos uma educação também mais humanizada. Criação de telecentros municipais nos bairros, inclusão digital. Isso é o que pensa o nosso partido. Fiscalizar os transportes escolar, incentivar e apoiar a realizações de feiras culturais, pedagógicas e científicas. Tensionar a instalação de Wi-Fi aberto nas principais praças de Bonfim, aumentar o acervo e renovar o acervo da Biblioteca Pública Municipal, incentivar parcerias das escolas com centros, grupos, instituições de cultura, contribuir com o município em relação ao avanço dos índices do IDEB ou outras avaliações, fiscalizar, de novo, a merenda escolar, lembrando da questão dos 30% da agricultura familiar. Também no nosso plano de governo, a nível de município, de partido, a Casa do Professor, e aí a Casa do Professor vem justamente para
contribuir com o professor, com assistência social, com psicólogos, né, com outras tecnologias de profissionais que possam aliviar o professor da tensão do trabalho pedagógico em sala de aula, dessas questões, dessa lacuna da administração emocional. Tem também no nosso partido o NTM, que é o Núcleo Tecnológico de Comunicação, as TICs, para também estar subsidiando os professores no trabalho pedagógico usando essas tecnologias, identificar as diferenças existentes no serviço público ou as deficiências, né, como é que está sendo o trabalho público, os nossos colegas, como estão trabalhando, onde é que está faltando vigia nas escolas, e a gente vai pedir isso para o gestor estar cumprindo com essa demanda. Os alimentos, né, já falei, né, a questão dos alimentos da agricultura familiar, o cumprimento disso, e também abrir um diálogo não somente com os professores, né, e o sindicato, mas teremos também um diálogo constante e permanente com os conselhos municipais, que isso vai, de certa forma, fortalecer o sindicato, fortalecer o candidato a vereador, professor, que vai estar ocupando o cargo na Câmara Municipal. E aí, caros ouvintes, caros amigos, eleitores, eu, Edivan Cajuí, professor da Rede Pública Municipal há 22 anos, com todo esse trabalho prestado à comunidade bonfinense, não só na educação, mas na cultura, na saúde, né, colaborando com as pessoas, ouvindo o povo bonfinense, coloco o meu nome para apreciação de todos vocês, povo bonfinense, da zona rural, da cidade, do interior dos interiores, da periferia, para estar pensando no nosso nome no dia 15 de novembro. O nosso número é um número fácil. O nosso número é um número que quem ouve não esquece. E aí eu convido a todos vocês para lembrar bem. Dia 15 de novembro, vote 50007. Mais uma vez, 50007. E eu agradeço a todos os companheiros, o Sintesb, e agradeço você que está nos ouvindo agora. Eleitor e eleitora, não esqueça, dia 15, ir para a eleição, ir para a urna e apertar o 50007, Edivan Cajuí, para vereador, Educação, Cultura e Cidadania. Obrigado. Nós agora abriremos para cada candidato o tempo máximo de 2 minutos para vocês fazerem as considerações finais, seguindo a ordem de sorteio. Gente, bom dia novamente. Voltando aqui só para reafirmar o meu compromisso com a educação do Senhor do Bonfim e agradecer o Sintesb por esse momento rico, parabenizar os candidatos aqui, a professora Rosângela, a professora Normilza, o professor Edivan Cajuí, pelas colocações aqui muito pertinentes. Eu quero reafirmar meu compromisso com vocês, falar da minha militância enquanto educador, enquanto sindicalista durante todos esses anos. Já se vão aí alguns anos de parceria entre Sintesb, Academia de Letras e o então militante, sindicalista e agora vereador Andreilton Almeida. Então quero pedir para vocês um voto de confiança, desejar que todos tenham um próximo domingo de eleição muito tranquilo,
que nós tenhamos nas sessões eleitorais situações de conforto, de segurança por conta desse momento de pandemia, respeitando as recomendações sanitárias. Quero parabenizar a população bonfinense porque nos acolheu nesses quase 45 dias de campanha, nos lares que nós batemos a porta com toda a segurança, dos amigos que nós visitamos, ou muitas vezes nas redes sociais, onde nós fizemos a principal ferramenta de diálogo nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia. Então fica aqui o nosso desejo, que temos um domingo eleitoral muito produtivo para o Senhor do Bonfim, que a festa da democracia é o momento de eleição, que nós façamos as melhores escolhas para a nossa cidade e principalmente para a educação do Senhor do Bonfim. Parabenizar mais uma vez o Sintésio por esse momento rico, agradecer pelo convite, pela abertura do espaço e pedir para vocês o voto de confiança no prefeito Carlos Brasileiro, no vice Gustavo Miranda e no candidato à reeleição, vereador André Hilton Almeida, 65300. Um bom dia a todos, para vocês que nos prestigiaram, que estão em casa, e de maneira muito especial a comunidade escolar, alunos, pais de alunos, professores, merendeiras, coordenadores, colegas coordenadores, e a todos aqueles que fazem a educação do Senhor do Bonfim acontecer. Gente, um abraço, e no próximo domingo, André Hilton Almeida, 65300. Muito obrigado e um bom dia a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer ao Sintesb, toda a diretoria, por esse espaço, por esse momento concedido, para que a gente pudesse vir aqui expor um pouco as nossas ideias, o que pensamos sobre a educação. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que assistiram, pedir que vocês repassem, multipliquem, divulguem, né, para que as pessoas tenham mais possibilidade de ouvir, analisar e escolher bem os seus representantes. Agradecer em especial à comunidade escolar que está nos acompanhando, todos os profissionais da área e as pessoas de maneira geral. Quero dizer para vocês que eu acredito em educação, tanto que o meu slogan de campanha é educação é a nossa meta, porque acredito que o ser humano é resultado de todos os tipos de educação. Acredito que a gente precisa investir mais em educação, na nossa educação básica, que ela é a base, uma educação básica forte, ela vai fortalecer os outros níveis, como eu já tinha falado antes. A educação ambiental, a educação política, a educação no trânsito, enfim, nós somos resultado da educação que nós recebemos ao longo da nossa vida. Eu acredito que o ser humano ele é capaz de estar a cada dia crescendo, evoluindo e, principalmente no campo político, melhorando cada vez mais, né, o seu pensamento, abrindo a sua mente e escolhendo aqueles que realmente você acredita que pode fazer a diferença no nosso município. E nós vamos estar, sim, no campo da educação, dando o melhor de si, para que a gente possa ver uma educação cada vez mais fortalecida e com resultados que nós imaginamos, que nós sonhamos como educadores. Então, todos os pontos que eu coloquei, eu acredito que precisam ser fortalecidos, melhorados, dentro das condições que nós vamos estar acompanhando como fiscalizadores, né, vamos dizer assim, do público, do povo, do coletivo e da nossa cidade. Nós acreditamos que é possível, a cada dia, investir mais em educação e a gente ter melhores resultados. Então, eu peço que vocês analisem e votem. Professora Normilza, candidata pelo PROS, número 90444. É um número fácil, né, de gravar, 90444. E dizer para vocês que o nosso objetivo é dar o melhor de si para que a gente possa fazer um bom mandato durante 4 anos e deixar de referência para os nossos alunos. Acredito que nós, professores,
ensinamos muito mais pelo exemplo de que por palavras, ou seja, as palavras são tão importantes quanto o fazer, quanto a prática, quanto a ação. E esse é o meu propósito, passar 4 anos e fazer um trabalho para deixar de referência para os nossos alunos, para os jovens, porque acredito que a juventude é quem vai estar assumindo essas funções futuramente na nossa cidade. E nós, enquanto professores, precisamos dar esse exemplo que é possível chegar na vida pública, fazer um bom trabalho e ficar de exemplo e de referência para o nosso município. Muito obrigada. Bom dia mais uma vez. Estou aqui para agradecer esta oportunidade de estar aqui no mandato coletivo Rosângela e Raimundo para representar o trabalhador bonfinense. Vote, pense, reflita no dia 15 de novembro do seu voto. Vote em pessoas que realmente irão trabalhar pelo trabalhador. Vote no mandato coletivo da transparência. O mandato onde iremos, sim, trabalhar com o povo. O nosso compromisso será com o povo bonfinense. Somos Sintesb e Simusb, sindicatos que representam o trabalhador bonfinense. Todas as conquistas não vieram dadas, vieram sim de lutas sindicais e que o trabalhador precisou ir para as ruas para garantir, para lutar e para assegurar os seus direitos. Então, colegas bonfinenses, educadores, profissionais da educação, acredite no nosso mandato coletivo, acredite nas nossas propostas de estarmos no Legislativo, sim, em 2021, para trabalhar pelo povo, pois não iremos aceitar cargos, porque nós não estaremos presos ao Executivo. Estaremos, sim, presos ao povo bonfinense. Então, essa é a nossa proposta. É do mandato independente. Então, desde já, estou aqui agradecendo a todos. Faço parte do mandato coletivo Raimundo e Rosângela, do número 50123. E juntos seremos mais fortes. Juntos, Sintesb e Simusb, seremos mais resistentes e seremos fortalecidos com você, trabalhador. Esteja com a gente. Acredite, educação não é gasto. Educação é investimento. Então, vamos investir cada vez mais, sim, na educação. Nosso mandato é coletivo. Estamos no partido do PSOL 50. Doutor Alain e professor Odilon. Estamos aqui para colocar o nosso nome de representantes legais do trabalhador, para não esquecer jamais o número 50123. Dia 15 de novembro, vá e vote, dê o seu voto de confiança no nosso mandato. Mais uma vez, 50123. E desde já agradeço a todos os presentes e a vocês, eleitor, eleitora, que está confiando no nosso mandato, e tenha certeza que dia 16 já somos vitoriosos. Rumo à vitória. 50, 1, 2, 3.
Uhul! Olha nós de novo, querido povo bonfinense, quero agradecer todos os eleitores, todos os moradores de todos os povoados, distritos, bairros da sede do município. Agradecer a cada um daquelas pessoas que nos ouviram, que dialogaram conosco sobre política, sobre eleição, porque a nossa campanha não se pautou nas grandes carreatas, nas grandes aglomerações, mas na palavra, corpo a corpo, olho no olho, de cada um cidadão bonfinense, pelos bairros, pelos distritos, pelos povoados. E agora, eu, professor Edivan Cajuí, estou aqui para agradecer ao Sintesb pela oportunidade, para agradecer aos nossos companheiros que estão na luta, disputando uma vaga na Câmara, agradecer a cada professor, a cada diretor, aluno, profissionais da educação, a cada funcionário do município, pela essa oportunidade de estar apreciando o meu nome para assumir uma vaga na Câmara de Vereadores. E convoco toda a população para, no dia 15 de novembro, ir às urnas e lá, ao refletir qual será a melhor pessoa para representar a educação bonfinense, a cultura, aquele que vai fiscalizar, que vai exigir do gestor, pense em Edivan Cajuí 50007. De novo, para não esquecer, 50007. Obrigado a todos. E vamos à luta para a vitória. Rumo ao novo, com a força do povo, prefeito Dr. Allan Kardexo e vice-prefeito professor Adilon Nogueira. A educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar seu destino. Samuel Lima. Nesse momento, nós ouviremos as considerações finais para encerrar esse grandioso evento do nosso presidente, Janilson Torquato. Mais um bom dia a todos e a todas. É um momento importantíssimo, um momento político, e mais importante é ter no momento político trabalhadores e trabalhadoras que têm a coragem de expor seu nome para um cargo público, acreditando na revolução da democracia. A democracia precisa ter o seu exercício resgatado. Você, chega mais perto. Quanto vale o seu voto? Já parou para pensar? Nós temos a oportunidade nesse domingo de fazermos a escolha dos nossos representantes, e eles podem ser legais ou ilegais. O representante legal é aquele que te defende. O ilegal é aquele que vai tentar te comprar nesse processo eleitoral. Quando você submete o seu voto a trocas, a favores, e até mesmo a um valor monetário, você está ajudando a eleger o teu representante ilegal, vamos chamá-lo assim. Aquele que depois de eleito, não está nem aí para você, nem para a sociedade. Quer mais é defender os seus próprios interesses,
para resgatar aquilo que gastou na campanha e, quem sabe, de forma irregular, ainda acumular uns trocados para investir na sua vida, em um próximo pleito eleitoral, nos seus patrimônios, e lhe assistir 4 anos, lhe assistir, mas não é uma assistência, lhe assistir padecendo sem fazer nada para te ajudar. Vota no trabalhador, observa as propostas, observa a função do processo eleitoral e o que ele traz de presente para você. Servidores municipais, do Legislativo e do Executivo, prefeito empregado do povo, vereador empregado do povo, que precisa cumprir a sua função na sociedade. Por isso esse sindicato resolveu, nos dias 10 e 11 de novembro, fazer essa rodada de conversa, para te ajudar. Você, professor, você, trabalhador da educação, e você, da sociedade civil do Senhor do Bonfim. Nós precisamos fortalecer a democracia. Domingo, vá às urnas, vote, mas vote com consciência. Para votar com consciência, conheça cada um dos candidatos, avalie a sua história de vida e vote esperando eleger um representante seu. Alguém que represente os seus interesses na Câmara de Vereadores e no Executivo Municipal. Eu já fiz a minha escolha, faça a sua. Um bom dia, uma boa semana de reflexão e um domingo de voto assertivo para que a nossa cidade se transforme em uma sociedade mais justa e igualitária. E não esqueçam, fortalecendo a educação, porque a educação é a única ferramenta que muda vidas. E a vida, quando se muda toda uma sociedade e se muda toda uma perspectiva de futuro. Então, para os dias melhores, vote em professor. Um abraço a todos e um bom dia.